Olá, meu amigo, paz e graça no coração de cada um de vocês. Que bom é estarmos juntos uma vez mais para continuarmos estudando a palavra de Deus. Hoje estou aqui com a camiseta dos Caleb, tá? Caleb, porque eu sou Caleb. Venho para motivar você. Já é momento de você estar fazendo a sua inscrição. Você que é líder jovem, já está reunindo aí a sua equipe, motivando os jovens a se inscrever e juntos estarmos aí nesse evangelismo para o ano de 2021, nas férias, alcançando vidas para a salvação em Cristo Jesus. Tá? Não demore mais, se inscreva e quero ver você aí neste evangelismo, quero ver você motivado, levando a mensagem de salvação, tá bom? Está aí a dica, está aí, tá? O apelo a você, faça a sua inscrição e se une a este movimento. Nós vamos estudar a Bíblia, vamos estarmos juntos agora estudando. O tema desta semana vem dizendo a lei como professor. Interessante, né? Durante esse trimestre estamos falando aí educação e redenção. Já vimos que Deus, ele é o grande mestre por excelência. Lá no Éden ele já educava, né? Adão e Eva. Vimos a semana passada que a educação inicia no lar. Ali está a base para uma sociedade, ali está a base para tudo. Mas hoje está aqui a lei como professor, tá? E é interessante, o verso para memorizar, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Quando nós falamos sobre lei, já vem na mentalidade das pessoas, né? Algo para trazer aí restrição, algo que vai prender. As pessoas hoje, quando ouvem falar de lei, parece que é algo negativo. É um tema interessante, né? Eles não compreendem como que lei e graça caminham junto, como que a graça e a lei elas se associam. Parece que é algo exclusivo e não inclusivo um do outro. Mas sabe, a lei ela tem o seu papel fundamental. A graça, ela salva, mas ela também transforma. E transforma para quê? Transforma a mim e você para ser obedientes a Deus, para cumprir o propósito de Deus. E a lei também tem o seu papel. Ela pode não me salvar, mas olha o que eu vou dizer para você. Ela pode me tirar do céu. Em um momento em que eu não deixo ser transformado pela graça de Deus, para poder então obedecer a Deus, para cumprir com aquilo que Deus espera de mim como um filho obediente. A lei tem o seu papel, e é o que nós vamos estudar hoje. Assim como a graça tem o seu papel, repito, salvar e transformar, porque a graça que só salva e não transforma, ela não é uma graça, é uma desgraça. E a lei também tem a sua função. Eu quero convidar você, a nós juntos podemos estar estudando sobre isso, tá bem? Como eu já disse aqui, para muitos a lei parece ser uma restrição, né? Mas na realidade não é. A lei, ela é uma proteção. Quando você olha na lei de Deus, você vai ver que ela protege você. Por exemplo, o primeiro mandamento, não terá outros deuses. Ela protege você dos falsos deuses que são levantados aí dia após dia. O segundo mandamento fala sobre idolatria. Ela protege você contra a idolatria, obra humana. O terceiro mandamento fala de não tomar o nome de Deus em vão. Ela protege você contra a irreverência, a falta de respeito. O quarto mandamento fala do sábado. E ele protege você contra uma vida de desobediência. Você reconhecer a Deus como Criador, tá? Então, ela protege você contra a desobediência a um Deus que te criou.
O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Ali fala então o quê? De reverência também, de respeito. Sexto mandamento: não matarás. É uma proteção com relação à vida. E aí em diante, a lei então, ela está aí para proteger, tá? Não para restringir você de algo, não. A lei também, ela te liberta. Por isso que Tiago, no capítulo 1, no verso 25, e no capítulo 2, no versículo 12, ele diz que ele chama a lei da liberdade. O que é liberdade? Liberdade não é você pegar uma avenida e sair sem rumo. Não. Liberdade não é você viver sozinho. Liberdade não é você viver sem alguém direcionando a sua vida. Não. Eu gosto muito de uma definição de liberdade. Diz que liberdade é você estar preso a alguma coisa que te torna livre. E sabe, a Bíblia me dá alguns pontos. Ela diz assim: a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando eu estou preso a Jesus, eu sou verdadeiramente livre. Mas volta aos textos que eu mencionei de Tiago, capítulo 1, verso 25, capítulo 2, verso 12, 13 ali. Diz que a lei é a lei da liberdade. Quando eu estou preso a uma vida de obediência a Deus, eu também estou livre. Eu posso ir e vir, que eu não vou ter problema nenhum. Eu posso deitar minha cabeça à noite no travesseiro tranquilo, certo? De que eu estou fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, tá bem? Então, não há problema com a lei. A lei é algo que veio para nos dar aí grandes lições. E uma delas que a lição traz nesta semana, e aí vem um pensamento que eu ler antes, assim, que a lei também existe para nos indicar o caminho à vida, que é a entrada somente em Jesus. É disso também que se trata a verdadeira educação, conduzindo-nos a uma vida de graça, de fé e obediência a Cristo. Entenderam? A lei nos conduz a Cristo. Volta Tiago no capítulo 1, versículo 22 em diante. Ele diz que a lei é como se fosse um espelho. A lei está ali para mostrar então aonde estamos falhando. Como um espelho, né, que você olha e vê o que está acontecendo, como está o seu rosto. Mas o espelho não limpa você. Ao você olhar no espelho e ver que alguma coisa está errada, você então vai à água. E aí então, a lei, ela te conduz a Cristo como um aio. Ela te conduz a Jesus. E você então se lança aos pés de Jesus e Ele perdoa os seus pecados. Mas a lição traz como um subtítulo aí, o primeiro tema, na realidade, desta semana: amar e temer a Deus. E o verso para levarmos em consideração está em Deuteronômio, no capítulo 31, e o versículo 12 e 13. A lição pede para a gente ler do versículo 9 a 13, tá? Mas eu vou ler o versículo 12 e 13, suficiente para nós aqui. Diz assim: reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que está vivendo em tua cidade, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor vosso Deus, e cuidem de colocar em prática toda a sua lei. E seus filhos, que ainda não conhecem a história, nem temem ao Senhor, ouvirão e aprenderão a amar e a temer o Senhor nosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual ides tomar posse em breve, assim que atravessar o Jordão. É interessante, né? Você ouviu aqui a palavra temer, amar. Como podemos amar quem tememos? E como temer a quem amamos?
Parece uma controvérsia, né? Parece algo, coisas totalmente distintas uma da outra, mas na realidade não é. Vamos aprender então o que é temer. Temer é reconhecer quem Ele é. Então, quando eu temo a Deus, isso quer dizer o quê? Eu reconheço que Ele é o Criador e eu sou a criatura. Que Ele é o Salvador e eu sou aquele que necessita da salvação. E Ele é o Deus que de misericórdia e eu sou um ser de pecado que necessita dessa misericórdia. É reconhecer quem Ele é. Há um pensamento que diz que temer é colocá-lo no seu devido lugar. Então, Ele é Criador, eu sou criatura. E sabe, há vários textos na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz que assim, a suma de todas as coisas é. Isso quer dizer o quê? Se você Gênesis, Apocalipse, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é que nós venhamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, temer é reconhecer quem Deus é. E ao eu reconhecer quem Ele é, que Ele é o soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus eterno, Ele é o meu Criador, eu vou reconhecer então quem eu sou. Eu sou a criatura, eu sou um pecador. E eu devo então a obediência a esse Deus que me criou, a este soberano. E aí eu vou passar a guardar então os seus mandamentos. E ao eu olhar aos mandamentos e ver como que Deus é tão justo, tão correto, eu vou aprender a amar esse Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Sabe, eu queria ler mais um texto com você, que também está em Deuteronômio, no capítulo 17, o verso 19, diz assim: e o terás consigo, e o lerá todos os dias de sua vida, a fim de que aprenda a amar e a temer o Senhor, nosso Deus, e a cumprir fielmente toda a palavra desta lei, bem como todos os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 17, o verso 19. Entenderam? Sabe, a lei de Deus, ela me ensina a amar e ao mesmo tempo a temer a Deus. Aqui diz que temor como processo de aprendizagem, tá? Temer o Senhor, como diz o Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então, quando eu vou temer o Senhor, estou buscando sabedoria. E esta então vem pela questão de uma educação. Temor é um processo de aprendizagem. Aqui na lição tem um pensamento assim, ó: aprender a lei pressupõe que o temor não seja um resultado natural de conhecer a lei. O processo de temer a Deus deve ser aprendido. Quanto mais eu olho aquilo que Deus criou, quanto mais eu observo a lei de Deus, mais temor eu vou ter a Deus. E quanto mais eu reconhecer quem Ele é, mais eu vou amá-lo, porque eu reconheço que Ele é um Deus justo, e tudo que Ele fez dura para sempre, e tudo que Ele fez foi para o nosso próprio bem. Como eu disse, a lei não está aí para me restringir nada, mas ela está aqui para me proteger. Sabe como eu vou entender isso? Quando eu estudar com todo carinho a lei de Deus. Um segundo tópico da lição desta semana tem como título: uma testemunha contra ti. E aqui está um ponto interessante. Eu volto no capítulo 30 de Deuteronômio, e eu quero ler com você aqui 2 versos apenas, tá? Apenas o verso 19 e o 26. O verso 19, ele nos diz o seguinte: agora escrevei este cântico para vós, ensina-os aos filhos de Israel, coloca-o em sua boca, para que eles
para que ele seja uma testemunha ao meu favor contra os filhos de Israel. E o verso 26 diz assim: tomai este livro da lei e colocai ao lado da arca da aliança do vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunha contra ti. Sabe, creio que este foi um momento muito difícil para Moisés. Depois de 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto, agora só faltavam passar o Jordão e então ali herdar a terra qual o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés achou que agora o povo de Israel já havia aprendido tudo. E Deus vem e diz assim: Moisés, você não vai entrar na terra. E saiba de uma coisa, esse povo de Israel que você conduziu, depois que entrar na terra de Canaã, eles vão falhar, eles vão me obedecer, eles vão me deixar. E olha, eu vou te dizer algo. Eu não mais estarei com eles. Eu também os deixarei, por causa da rebeldia deles e a dureza do coração. Mas faça algo, Moisés. Primeiro, você vai fazer um cântico. E segundo, você vai pegar a lei e colocar do lado da arca. Sabe? Isto servirá de testemunha. Na realidade, o que Deus estava querendo fazer com isso é o seguinte: quando o povo ouvia o cântico sobre as ordens de Deus, quando o povo via a lei ali do lado da arca, aquilo era para chamar a atenção deles. Na realidade, isso era um ato de misericórdia e era um meio de trazer esse povo de volta a Deus. Sabe, Deus sempre está convidando a humanidade de braços abertos. Todo aquele que tem afastado de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 3, versos 19 e 20, diz que a lei nos dá o pleno conhecimento do pecado. Ela não está aí para acusar ninguém ou apontar ninguém, apenas para mostrar onde caímos e o momento de voltar de volta. Apenas para mostrar que necessitamos nos lançar aos braços de Deus. Então a lei estava ali contra o povo de Israel, para fazer com que eles então voltassem, para que eles pudessem retornar. Quando se afastavam, mas ao olhar pela lei, lembrar os princípios de Deus e então retornar ali aos braços de Deus. A lei serve para isso. Essa é uma das funções da lei, tá? Mostrar aonde estamos caindo, aonde estamos falhando e nos motivar a se entregar, a se lançar aos braços abertos de Deus que nos espera ali, porque ninguém nunca foi tão longe que os braços de Deus não possam alcançar. Entenda isto, tá? Entenda isto. Ali está a lei, mas também há um ato de misericórdia divina. E o objetivo, quando dizer, será uma testemunha contra ti, é para trazê-los de volta aos caminhos de Deus. Um outro ponto interessante está aqui, o título diz assim: para que sejais bem-sucedidos. E o texto está em Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Texto amado por muitas pessoas, né? E diz assim: tão somente sede de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em tuas realizações. Para que tenhas sucesso. Sabe, todos querem ser bem-sucedidos. Todos almejam o sucesso. Mas saiba de uma coisa: quando nós lemos a Bíblia, aprendemos que o verdadeiro sucesso está em viver na presença de Deus, em obedecer a Deus. Ali está o sucesso. O sucesso
ele vem de uma vida de obediência. É assim, quanto mais obedecemos, mais o Senhor vai estar conosco, mais veremos ali as bênçãos de Deus. Não existe sucesso longe de Cristo, não existe sucesso em uma vida de desobediência, tá bem? É ao lado de Cristo, é obedecendo a Cristo que seremos bem-sucedidos. Um outro tópico da lição vem trazendo assim: as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que todos que guardam a lei serão bem-sucedidos? Eu quero ler uma experiência, do rei Ezequias, que está em 2 Crônicas, no capítulo 31, e o verso 20 e 21. 2 Crônicas, capítulo 31, e o verso 20 diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor, o seu Deus, em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à lei e aos mandamentos. Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Mas é interessante, nem todos prosperaram. Sabe, você vai encontrar a história de muitos homens que foram fiéis a Deus. Como Daniel, por ser fiel a Deus, mas foi lançado na cova dos leões. José, por ser fiel a Deus, quantas lutas enfrentou. Paulo, quantos problemas, quantos conflitos teve por ser obediente a Deus. Sabe, enquanto vivermos neste mundo aqui, estamos sujeitos a tudo. Enquanto vivermos aqui, uma coisa tem que deixar claro: Deus nunca prometeu para você que o fato de você ser fiel, o fato de você ter aceitado a Jesus, o fato de você obedecer a Deus, você nunca vai passar por lutas e dificuldades. Ele diz ao contrário. Ele diz assim, que Ele é o nosso pastor, mas passaremos pelo vale da sombra da morte. Ele deixa claro que o Senhor é o nosso refúgio aonde? E socorro bem presente na tribulação. Jesus deixou claro que no mundo nós iríamos passar por aflições, e diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Sabe, você deve estar perguntando assim: então, pastor, que vantagem tem de seguir a Jesus? Que vantagem tem? Ah, meu amigo, são muitas vantagens. Vou te dar um exemplo bíblico para isso. Atos capítulo 16. Paulo e Silas haviam sido açoitados, estavam presos, podiam ser mortos no dia seguinte, mas a Bíblia diz que ali acorrentados, machucados, eles louvavam a Deus, cantavam hinos a Deus. Mas houve um terremoto, as celas foram abertas, os grilhões saíram de suas mãos, de seus pés. E quando o carcereiro se viu ali agora, sem saber para onde ir, que ele pegou uma espada e ia tirar a sua vida. Aqui está um exemplo. Aquele que tem Jesus, aquele que tem Deus, mesmo na hora da dificuldade, ele consegue louvar a Deus. Mas aquele que não tem Deus, no momento da dificuldade, ele se desespera. E muitos chegam até a tirar a sua própria vida. Sabe? Há muitas vantagens em seguir, há muitas vantagens em ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, você encontra força nos momentos que você precisa. Você encontra esperança, confiança. Sim, sabe? Sempre valoriza a sua fidelidade a Deus. Sempre valoriza. Ser fiel a Deus não é ter medo do juízo. Ser fiel a Deus não é ter medo de nada. Ser fiel a Deus é ter o prazer de poder servir e obedecer ao nosso grande Pai, ao nosso Criador. É isso. Um outro ponto que a lição traz, e agora que não podia realmente deixar de mencionar,
Jesus, nosso exemplo. Em Isaías, no capítulo 33, o verso 22, diz que Jesus é o nosso legislador. Foi ele quem escreveu a lei. Foi ele quem escreveu tudo. Ele é o nosso legislador, ele é o nosso juiz e também o nosso salvador. Mas ele não só deu a lei. Um dia deixou o céu, veio a esta terra, se fez homem. E como homem, ele veio mostrar para mim e para você que é possível sim obedecer a sua lei. Em Mateus 5,17, ele diz que não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. E a palavra cumprir aqui quer dizer obedecer. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não se achou pecado nele. Ou melhor, o capítulo 4, verso 15 de Hebreus, né? Não se achou pecado nele. Em João capítulo 15, verso 10, ele diz assim que ele guardou os mandamentos do Pai. Se não se achou pecado nele, a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei, quer dizer que ele não transgrediu a lei em nenhum momento. Você pode observar no Sinédrio, e ali diante de doutores da lei, homens que conheciam a lei, naquela época, deixar de obedecer à lei de Deus era um pecado de morte. E eles precisaram usar testemunhas falsas, porque nada eles tinham contra Jesus que o condenasse à morte. Jesus foi o nosso exemplo. Sabe o que Jesus veio fazer com a lei? Sabe? Está em Isaías. Eu vou ler aqui para você. Está em Isaías, no capítulo 42, e o verso 21. Diz assim: aprove o Senhor, por causa de sua justiça, tornar a lei grande e majestosa. Os judeus haviam tirado o brilho da lei de Deus, mas Jesus veio para ensinar como realmente devemos entender e guardar a lei de Deus. Jesus sempre foi obediente. Vocês vão ver aí em Lucas, no capítulo 2, o verso 51 e 52, que ele sempre veio para obedecer. E ele vem ensinar a mim e você que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena cumprir. Existe um ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas Jesus veio para dizer assim: faça o que eu digo e faça também o que eu faço. Eu não só disse, eu vim mostrar na prática que é possível ser fiel, é possível observar a lei, é possível andar nesses princípios. Sabe, a lei de Deus, ela nos dá um princípio moral. Pare para meditar. Imagina se o mundo todo fosse regido pela lei de Deus. Imagina se o mundo todo guardasse os princípios de Deus. Imagina se o homem tivesse a lei de Deus como seu professor. Dá para você imaginar? Escolhe um dos mandamentos e medita nele. Se o mundo todo guardasse ele, como seria o mundo hoje? Meu amigo, quer você aprender a amar a Deus? Quer você viver essa liberdade? Quer você entender o que realmente é a proteção de Deus? Segue o exemplo de Jesus. Jesus, ele obedeceu à lei de Deus, e nós também devemos obedecer. Olha, que Deus te abençoe, que você possa ser um servo fiel a cada momento, que a lei de Deus possa mostrar quem você é, apontar para Cristo, e você vai encontrar nos braços de Cristo a salvação. E você vai encontrar nos braços de Cristo aquilo que você precisa. Entregue sua vida a Jesus, confia nele. E o mais, ele fará. Vale a pena ser fiel. Mais uma vez, que Deus te abençoe. E eu aguardo você na próxima semana, em nome de Jesus.